bem, pessoal? Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. Vamos lá então, pessoal. Para a atividade, vamos ler o texto Povos Indígenas. A população indígena é muito diversa. Alguns povos vivem nos centros urbanos, inclusive há aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com pessoas fora das aldeias. Segundo os dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957, de acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas. Cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Texto 2. Povos indígenas atualmente. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Texto 3. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de população indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala português. Atividade número 1. De acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala português. Considerando o total de indígenas, identificado pelo censo como 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam português? Atividade número 2. Responda as questões abaixo. Letra A. De acordo com o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil no início da colonização portuguesa em 1500? Letra B. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram no Brasil só no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet ou em livros sobre a causa da diminuição dessa população tão importante para a nossa história? Registre aqui
suas considerações e descobertas. Você vai dar a sua opinião e o que você descobriu durante essa pesquisa. Atividade número 3. O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Observa no mapa que a legenda dele não está colorida, hein? O que será que é para fazer? Pinte as legendas com as cores de cada região do mapa e circule as regiões norte e centro-oeste. Então você vai aqui pintar a legenda de acordo com as cores que aparecem no mapa e as regiões norte e centro-oeste você vai circular. Tem que localizar onde é que está essa região no mapa, hein? Agora eu vou observar quem prestou atenção nas atividades do PET anterior. Onde será que estão essas regiões no mapa? Será que você vai aprender direitinho? Essa atividade encerra a nossa aula de hoje de Geografia, ok? Um abraço a todos, respondam a chamada lá no grupo do WhatsApp e mandem suas dúvidas. Eu voltarei.